Uma boa noite a cada um de vocês, que a paz do Senhor Jesus habite em cada um dos nossos corações aqui presentes. E também de nossas famílias, de nossas parentelas. E vamos encerrar esse Apocalipse capítulo 2, tá ok? Eu dei só uma síntese aí, porque é uma parte histórica. Cabe a cada um de nós, a mim e a você, fazer as nossas pesquisas, os nossos complementos, tá certo? Adicionar aos nossos estudos quanto mais características, quanto mais enriquecer historicamente esse estudo de Apocalipse 2, mais respaldo teremos e mais conhecimento teremos sobre a história da igreja, essas 7 fases, essas 7 igrejas que começa ali na era apostólica e vai até os nossos dias de hoje. E hoje vamos estudar então Laodiceia, a igreja que você e eu pertencemos, a igreja dos dias de hoje, tá ok? Vamos lá, vamos ver o que diz aí para Laodiceia, a carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Vamos ver o que ele escreve. Antes, oremos ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, graças te dou, Senhor Deus, por estar aqui com os meus irmãos, com os meus queridos amigos e irmãos, a estudar a tua palavra. Dai-nos a luz do Espírito Santo a reger e conduzir nossas vidas, a abrir nosso coração, mente e alma à tua palavra e nos ensina a viver a palavra de Deus em nossas vidas. A tudo te agradecemos. Nos mantenha no manto do Senhor Jesus, nesta luz maravilhosa, e que a palavra de Deus seja escrita com o fogo purificador do Espírito Santo sobre a tábua dos nossos corações. Tudo isso te pedimos com o perdão dos nossos pecados, no doce e santo nome do Senhor Jesus. Aquele que vive e reina para todo sempre, venha reinar em nossos corações. Em teu santo nome. Amém. Vamos lá. Olha só o que diz aí. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, quem é o princípio? Ele é o eterno, sempre existiu. Miqueias 5, verso 2, lembra? As suas origens, desde os dias antigos, desde os dias da eternidade. É o Senhor Jesus, Adonai Yoshua Hamashia, o Senhor Jesus, o Messias. Tá ok? Conheço as tuas obras, verso 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha que triste. É uma igreja que não é quente nem fria, é morna. Está a ponto de ser vomitada da boca de Deus. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Ou seja, é a igreja mais rica da história. Tá? Rica financeiramente, mas pobre no espírito. Pobre em viver com Cristo. Pobre em ser leal e fiel. Pobre na perseverança. Olha só. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável. Miserável no espírito. Olha só. Pobre, pobreza espiritual. Cego e nu. Cego porque não tem olhos do espírito. E nu porque vive em dias de pecado. Olha só. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. O que é isso? A fé. Ouro refinado pelo fogo. Fé. Para que te enriqueças. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Tá vendo só? A tua nudez, ou seja, a vida em pecado, né? A vida sem vestimentas. E colírio. Colírio aqui é o Espírito Santo. E colírio para ungires os olhos da fé, os olhos da perseverança, os olhos que se desviam do mal, os olhos que são candeia para o corpo, a fim de que vejas a realidade da vida
da vida miserável, da pobreza espiritual que é esse período, onde, ao invés da igreja abranger o mundo com a luz, é o mundo que acaba adentrando a igreja, com vestuários inadequados, com vaidade e que tudo aquilo que o Senhor reprova. E até mesmo erotismo, roupas transparentes que devemos evitar. Devemos evitar. Ou seja, o meu povo é conhecido de longe, com vestes adequadas, não é luxúria, simplicidade, mas trajes adequados. A transparência, ela nasce no erotismo, e o erotismo ele é totalmente condenado por Deus, tá certo? Olha só o verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Olha só, estou à porta e bato. Bate em nosso coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Entrarei no templo do Espírito Santo, cearei com ele e ele comigo. Ceiar na palavra de Deus, viver na luz, caminhar na luz, olhar Jesus, respirar Jesus, ouvir Jesus, falar de Jesus, viver para Cristo e com Cristo. Verso 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Olha que promessa maravilhosa. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só que Deus pede aqui, no verso 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso, zeloso na obra de Deus e arrepende-te. Então vamos lá. Elogio não há. Já é um ponto preocupante. É a única igreja das 7 que não tem elogio. Não tem elogio. A repreensão está em Apocalipse 3, versos 15 e 16. Olha só. 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A ponto de ser vomitado da boca de Deus. É a repreensão. Conselho, então, verso 18. É o conselho dado por Deus a nós. Olha só. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, para te enriqueceres. Ou seja, ouro refinado pelo fogo, ou seja, aumentar, crescer na fé, na esperança e no amor. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Deixar a vida de pecado, andar em luz, trocar as vestes sujas, contaminadas pela imundícia do pecado, com vestes limpas, mediante o sangue de Cristo Jesus. Perdoados os pecados e andar na luz. Colírio, o Espírito Santo, para ungires os olhos a fim de que vejas. Veja a miséria do pecado e parta a viver em luz. Em luz. Verso 19. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrependimento. Olha só, Laodiceia significa julgamento do povo. Laodiceia significa julgamento do povo. O período de Laodiceia começou em 1844 e vai até a segunda vinda de Cristo. Começou em 1844 e vai até a segunda vinda de Cristo. Laodiceia era uma cidade muito rica, muito rica. Seus habitantes tinham tantas confiança em suas riquezas que, quando um terremoto causou enormes danos à cidade no ano 60 depois de Cristo, eles não aceitaram a ajuda de Roma. Com seus próprios recursos reconstruíram a cidade, como outras cidades, mas orgulhosamente reconstruíram a cidade com seus próprios recursos. É aquilo que eu te falei, eles próprios fizeram a reconstrução da cidade. Sua riqueza vinha principalmente do comércio e dos juros bancários. Os laodiceanos comercializavam uma lã negra,
macia e lustrosa, a qual era transformada em vestes e tapetes muito valiosos. Na cidade havia uma escola. Olha só. Na cidade havia uma escola de medicina famosa por seu colírio. Era uma cidade de turismo, onde fontes de águas quentes borbulhavam pelas colinas. Ao chegar na cidade, através de um aqueduto, a água estava morna, enjoativa para beber, mas adequada para o banho. Adequada para um banho saudável, né? Qual é a conduta que a orgulhosa e autossuficiente Laodiceia deveria seguir? Está no verso 19. Deus falou, né? O que ela deveria seguir no verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Buscar o arrependimento. Apesar da triste condição da autossuficiência, e miséria espiritual de Laodiceia, Deus continua a amá-la. Não tolera seus erros, mas lhe dirige os conselhos mais comovedores e inclusive faz o mais terno oferecimento, estar em comunhão íntima, se lhe abrirmos o coração. Abrir o coração, né? Que está aqui no verso 20, ó. Eis que estou à porta e bato. O Espírito Santo continua a convencer do pecado, da justiça e do juízo, fazendo o chamamento divino. Nós precisamos aceitar o chamamento para exercer a nossa vocação e sermos salvos no Senhor Jesus. Tá certo? Você não gostaria de tornar sua a decisão abaixo? Lógico. Olha só, vendo o imenso amor de Deus por seus filhos e sua admoestação, decido aceitar o conselho do Senhor Jesus. Arrependido do pecado, peço-lhe o ouro das verdades celestiais, as vestiduras brancas da sua justiça, da sua pureza, e o colírio do discernimento do Espírito Santo. O colírio do discernimento do Espírito Santo, para compreender sua palavra. Senhor, entra em meu coração e dá-me novo nascimento que prometeste a teus filhos. Sim, dá-me o Espírito Santo, para que nós possamos viver em espírito e em verdade, em união com Deus, se desviando do mal, honrando e glorificando o nome de Deus e praticando as obras que o Senhor Jesus tem para que nós possamos praticar. Obras para a honra e glória do nome de Deus. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Um forte abraço, que Deus te abençoe e faço votos que vocês todos pesquisem nas enciclopédias desde o início até o fim de cada uma dessas 7 igrejas, tá ok? Um forte abraço e que Deus nos abençoe nessa jornada maravilhosa. Amém.